Amados irmãos, já olharam para a história e se deslumbraram? Já olharam para a história e se deslumbraram com como ao longo das eras nós vemos nações ascenderem e caírem, impérios lutarem, conquistarem, dominarem, mas logo desaparecerem da memória, sendo apenas conhecidos pela história? Potências que foram derrubadas por uma potência melhor e potências que ruíram por dentro. Porém, com toda esta variação e até mesmo enfrentando o mesmo tipo de circunstâncias adversas, a Igreja permanece até os dias de hoje. Já ponderámos acerca desta realidade e nos deslumbramos? Como, apesar de perseguição pelas mãos do Império Romano, onde cristãos eram lançados nos coliseus para morrer, de forma a entreter a população, sofrendo instabilidade interna face ao surgimento de doutrina que colocava em risco os fundamentos essenciais da fé, vivenciando divisões, e mesmo assim a Igreja é capaz de resistir às múltiplas provações e dificuldades das épocas da história. Há um eco sinistro das palavras de Gamaliel no livro de Atos, quando diz: se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los. Mas ao olharmos para a história da Igreja e ao refletirmos sobre as probabilidades da sua sobrevivência, perante todas estas circunstâncias, nós somos levados a ponderar e a perguntar seriamente: como pode isto ser possível? Como pode uma igreja que não tem qualquer tipo de força militar ou representação política subsistir e permanecer até os dias de hoje? Olhamos para o Império Romano, por exemplo, que era uma força militar, uma potência da sua altura. E ainda assim, através de uma mera revolta interna que acabou no assassinato de César Augusto, morto pelos seus próprios conselheiros, os seus amigos mais próximos, levou à ruína do Império. Encontramos uma resposta para a sustentação da Igreja na soberana, constante e fiel providência de Deus. Ele mesmo promete que o inferno não iria prevalecer contra a Igreja. Testemunhamos da obra redentora e da santificação que é realizada na vida de cada um. Mas ainda assim, isto leva-nos a pensar: como pode um grupo de pessoas que é formado de todo o tipo de gente, novos, velhos, casados, solteiros, viúvos, com filhos, sem filhos, com cores de pele diferentes, pessoas com posições políticas diferentes posições no estatuto social, pessoas com histórias e culturas distintas, o que é que nos une? O que é que nos mantém coesos a ponto de não nos virarmos uns contra os outros e nos matarmos porque discordamos? Será que aquilo que nos une são valores em comum? Será que o que nos mantém unidos é porque gostamos muito uns dos outros? Ou será que é por um amor mais profundo que existe? Nós temos vindo a meditar na primeira epístola de João e peço-vos que possam abrir as vossas Bíblias na epístola. Uma carta que é escrita para uma comunidade que estava a passar por várias dificuldades. Falsos mestres teriam se erguido no meio daquela comunidade. Eram homens que negavam a identidade e a obra de Cristo. Ensinavam que Jesus não teria vindo realmente em carne, negavam a sua humanidade e, por consequência, negavam e rejeitavam a realidade da cruz. Afinal de contas, se Jesus não veio em carne, como poderia ele ter morrido por nós? Assim João escreve com um propósito que é duplo. Por um lado, ele escreve para que possa refutar esses falsos ensinos, recordando
Primeiramente, que a mensagem que ele mesmo havia anunciado era verdadeira, porque ele viu, ele testemunhou, ele esteve lá, restaurando nesse processo a confiança dos leitores nas suas palavras, de modo a que toda a confusão que havia surgido pudesse ser eliminada e eles possam então voltar a viver a fé como antes. E nisto, reconhecendo e anunciando o perigo que são os falsos mestres para as comunidades locais, o autor vai começar por apresentar, estruturar uma série de parâmetros bíblicos que vão permitir aos leitores discernirem quem são os cristãos genuínos e aqueles que não são. João estabelece então uma distinção àqueles que são e àqueles que não são, aos de dentro e aos de fora. O apóstolo apresenta essencialmente aquilo que são os contornos que compõem a membresia de uma igreja, refletindo a sua importância, ponderando acerca do perigo que é deixar todo e qualquer um entrar em comunhão com a igreja. Até agora, então, 2 princípios foram estabelecidos e estes são os princípios que vão percorrer a totalidade da carta. Uma profissão de fé em Cristo como sendo plenamente Deus, que encarnou no nosso meio para morrer na cruz no nosso lugar, alcançando para nós o perdão dos pecados, reconciliando-nos com Deus e alcançando a vida eterna, e uma conduta de vida que seja coerente com essa profissão de fé. Estes são os parâmetros estabelecidos pelo apóstolo para serem identificados nas outras pessoas. E no seguimento do seu argumento, da última vez que viemos até à carta, o apóstolo veio refletir como a nossa filiação adotiva transforma o nosso ser, o nosso agir. E assim permitam-me, a título de contextualização, aproveitar para clarificar algo que talvez não tenha ficado tão claro da última vez. No começo do capítulo 3, o apóstolo João vai afirmar enfaticamente a nossa posição enquanto filhos de Deus. Vejam que ele escreve: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Quando pensamos acerca do que significa ser filho de Deus, talvez a nossa mente vá para o relato da criação em Gênesis. Afinal de contas, Deus criou o ser humano, então isso certamente significaria que somos filhos de Deus, certo? Contudo, o facto de sermos criados por Deus não implica que sejamos seus filhos, pois isso implicaria que todos os seres vivos que foram também criados também seriam filhos de Deus. Assim, o facto de sermos criados por Deus implica que somos criação sua. Não filhos, criação. Fomos por Ele criados, não por Ele gerados. A ênfase do autor é essa, e essa foi a ênfase que eu também procurei transmitir, é que quando o termo filhos de Deus é empregue, ele tem em mente um sentido mais restrito. Aliás, essa tem sido a sua ênfase no decorrer da carta toda. E neste capítulo em concreto, o apóstolo menciona que o facto de ser filho de Deus é uma demonstração do seu grande amor. É certo que no ato da nossa criação está um profundo amor de Deus, mas através do contexto nós entendemos que João tem em mente o sentido de adoção. Isto significa que o ser humano pecou, ficando separado eternamente de Deus, impossibilitado de se reconciliar com o seu Criador pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços. Mas este grande amor que o Pai nos tem concedido é grande porque, em primeiro lugar, é imerecido, nós não o merecíamos, é gracioso e é grande devido ao preço que teve de ser pago para que nós, rebeldes, degenerados, pecadores, pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Foi necessário que a segunda pessoa da Trindade encarnasse, morresse no nosso lugar como nosso representante para nos reconciliar com Deus. Somos filhos por adoção. Portanto, não afirmo, nem o autor afirma qualquer tipo de universalismo
Muito pelo contrário, o autor afirma claramente que existem aqueles que estão dentro da comunidade dos santos e aqueles que estão fora, aos nossos e aos outros, aos que odeiam o mundo e há aqueles que são pelo mundo odiados. Este tipo de linguagem que o autor emprega estabelece então limites claros, contornos visíveis que vêm delinear dois grupos distintos. Chegando ao capítulo 3, uma das formas que o autor estabelece essa distinção é então através da filiação. Ele afirma que há os filhos de Deus de um lado e do outro há os filhos do diabo. E novamente, neste cenário, os limites não são esbatidos, não são inconfundíveis. Pelo contrário, o autor afirma que são, na verdade, limites bem demarcados, que há como nós os distinguirmos e como os discernir. A nossa filiação, conforme o argumento do apóstolo, vai ser evidente pelo modo como nós vivemos. Tal como um filho que cresce e apanha os maneirismos do pai e adota determinadas características da sua mãe, o mesmo pode ser dito acerca dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Este é o argumento do autor ao longo deste terceiro capítulo. Demonstrar como existem certas características que se encaixam na descrição dos filhos do diabo e certas características que se encaixam nos filhos de Deus. Nos primeiros versículos, o apóstolo já nos deu a saber uma forma que distingue o filho de Deus do filho do diabo. Vejam o que dizem os versículos 8 e 9 do capítulo 3. Ele diz: quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Uma forma então de distinguir um filho de Deus do filho do diabo é através da forma como este se relaciona com o pecado. Aquele que permanece, aquele cujas obras são más, marcadas pelo pecado, esse é o filho do diabo. Nos versículos que servirão para a nossa meditação de hoje, nós vamos ver como o apóstolo vai apresentar uma outra forma que temos de conhecer os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos ler João, 1 de João, capítulo 3, versículos 10 ao versículo 18. 1 de João 3, versículo 10 ao versículo 18. Que diz: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Vez após vez nós temos sido recordados que ser um filho de Deus traz agora implicações para o modo como se vive. Alguém que diz ser filho de Deus afirma ter sido resgatado por Cristo de uma condição que o deixava cego e amarrado e declara então ser uma nova criatura. Nós éramos pessoas diferentes antes de reconhecer Jesus como o nosso Salvador e agora somos e vamos nos tornando e devemos ser uma nova pessoa. Nascemos de novo. Somos criação nova, somos redefinidos. A nova vida não pode permanecer idêntica, tem de mudar radicalmente. Mas isso, sabemos, não acontece da noite para o dia. É um processo.
Onde antes havia uma natureza que procurava satisfazer os seus próprios desejos, agora, no entanto, há uma natureza redimida que procura agradar a Deus. Uma natureza que procura viver para Deus. O espelho que refletia a glória de Deus, que estava manchado pelo pecado, foi limpo e restaurado por Jesus Cristo. Portanto, algo que o apóstolo tem deixado claro é que mais do que um mero expressar por palavras que somos nova criatura, tem de haver concordância entre o que se diz e o que se faz. Assim, no versículo 10 do capítulo 3, são mencionados 2 modos que vão caracterizar os filhos de Deus. Diz-nos o apóstolo que os filhos de Deus praticam a justiça e amam os irmãos. João já se ocupou a tratar a marca da justiça nos versículos anteriores, que considerámos da última vez, ao afirmar que o Filho de Deus não peca habitualmente. Isto é uma vida isenta de pecado, é uma vida repleta de justiça. E assim João vai agora tratar do amor. Especificamente, o amor que deve existir entre os irmãos. Como o Filho de Deus ama o seu irmão. Mas o que significa então amar? Nós devemos reconhecer que aquilo que a Escritura diz sobre o amor é muito diferente daquilo que a nossa sociedade diz ser o amor. Nós estamos inseridos numa cultura que muito quer dizer acerca do que significa amar e ser amado, mas quando nós damos ouvidos às suas definições, às suas expressões de amor, nós rapidamente vamos perceber, rapidamente vai ficar evidente que são formas de amor que, acima de tudo, procuram satisfazer os desejos pessoais. E reconhecemos ainda que, como vai de encontro aos nossos desejos carnais, como vai de encontro à nossa velha natureza, muitas das vezes são definições que nos seduzem, que agarram o nosso coração e assim começam a entrar e a introduzir-se na igreja. Contudo, se por um lado nós temos uma cultura que é bastante vocal acerca do que significa amar, temos por outro lado a palavra de Deus, que também é muito enfática acerca do que é o amor e como se deve amar. Logo no versículo 11, o apóstolo vai estabelecer aquele que é o padrão para o amor. Vejam o que ele diz, que nós devemos amar-nos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Este é o padrão do amor cristão, porque vai diretamente à fonte do amor e aplica-o às nossas vidas. Esta expressão que nós encontramos no fim do versículo 11 é uma citação direta das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, palavras proferidas naquela que foi a última noite que passou com os seus discípulos. Na última refeição que partilhariam juntos, Jesus vai dedicar-se especialmente a amar os seus discípulos. Quando vamos ao Evangelho de João, tudo o que acontece nos capítulos 13 a 17 é Jesus a amar deliberadamente, intencionalmente, os seus discípulos. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, demonstrando de forma visível o que é o serviço e como deveriam de servir, é um ato de amor. Quando anuncia a sua partida e os assegura de uma morada nos céus, é um ato de amor. Quando os avisa de que por causa da sua fé seriam perseguidos, é um ato de amor. É neste contexto onde Cristo demonstra o que é o verdadeiro amor que Jesus os ensina, dizendo: um novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Mais do que um flashback contextual das palavras de Jesus para tudo aquilo que ele tinha acabado de demonstrar naquela noite, é um fast forward, é uma perspectiva que olha em diante para a sua paixão, para a sua morte na cruz. Jesus está a dizer: assim como eu vos vou amar naquilo que vocês vão ver dentro de instantes, vocês devem amar-se uns aos outros.
É esse o argumento que também vamos encontrar no versículo 16 da epístola que estamos a meditar. Assim, ao estabelecer esta ligação, João estabelece aquele que é o padrão para o amor que deve ser exercido entre os cristãos. Portanto, quando olhamos para o que a Escritura diz acerca do amor, nós rapidamente vamos concluir que existe uma tremenda oposição estabelecida entre a definição bíblica e a definição cultural de amor. Elas entram em choque. Nestes versículos, então, o autor dá 2 exemplos de modo a fortalecer o seu argumento. E através deles nós vamos poder ver este contraste entre um amor bíblico e o amor cultural. O primeiro exemplo que ele dá vai retratar o amor cultural. É o exemplo de Caim. E o segundo é o exemplo de Cristo. O exemplo de Caim é uma história que é relatada em Gênesis capítulo 4. Abram, por favor, em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 4, no versículo 1, nós veremos que Caim foi o primogênito gerado de Adão e Eva. E mais tarde nasce então o seu irmão Abel, no versículo 2. É-nos dito que Caim tinha como profissão a agricultura e Abel era pastor. O relato leva-nos então a um momento onde ambos os irmãos apresentam uma oferta do seu trabalho a Deus. Caim leva uma oferta do fruto da terra, no versículo 3, e Abel oferta a gordura das primeiras crias das suas ovelhas, no versículo 4. No entanto, o resultado é que Deus aceita a oferta de Abel, mas não a de Caim. Diretamente neste texto não nos é dito nada acerca das razões pelas quais a oferta de Caim não foi aceite. Temos algumas evidências nos versículos 6 a 7, que estará relacionado com a motivação, a atitude do coração de Caim, mas é no livro de Hebreus, no capítulo dedicado aos heróis da fé, que vem sustentar que havia algo em falta na oferta de Caim. Não precisam de abrir, eu vou ler, Hebreus 11, versículo 4, diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Era um sacrifício superior porque lhe faltava a fé. E no seu fracasso, Caim fica irado, abatido, possivelmente como qualquer um de nós ficaria por falhar, mas eis que Deus se aproxima de Caim, nos versículos 6 e 7 de Gênesis, e diz-lhe: se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Deus adverte Caim a ofertar com um coração puro. Mas as suas palavras, as palavras de Deus, caem em ouvidos moucos. A inveja já lhe envenenou a alma, já tomou o seu coração cativo. Caim ignora o aviso divino de que o pecado jaz à porta. Ele cede às vozes interiores e mata o seu irmão. O apóstolo João introduz este relato como um contraste de forma a exemplificar o resultado de uma vida em que falta amor e uma vida cujas obras produzem injustiça. Ou seja, João exemplifica de forma concreta, prática, visual, com o que se parece um filho do diabo. Notem que este contraste, voltando à epístola de João, notem que esse contraste que é estabelecido vai terminar com a seguinte observação no versículo 13. 1 de João 3, versículo 13. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Já é a segunda vez que esta ideia da relação entre o Filho de Deus e o mundo é apresentada. Assim, é reforçado que, tal como Caim matou o seu irmão porque as suas obras, as obras do seu irmão eram justas e as suas eram más,
Os filhos do diabo vão odiar os filhos de Deus porque as suas obras são obras de justiça, obras que evidenciam amor. Então este contraste mostra a diferença entre atitudes motivadas por Deus e as atitudes motivadas por Satanás. Odiar os seus irmãos por causa do bem que fazem provém do maligno e é sinal de que não há comunhão com Cristo. O segundo exemplo é então o amor bíblico. Amor que encontramos em Cristo. É lá que observamos e conhecemos o verdadeiro, pleno e perfeito amor. O ápice do seu amor é demonstrado na entrega da sua vida por cada um de nós na cruz. Amados irmãos, nunca é demais recordar tão grandioso amor que por nós foi demonstrado. Somos simultaneamente recordados da nossa grande ofensa e do nosso gracioso resgate. Não podemos ter uma coisa sem a outra, não podemos exigir resgate sem reconhecer primeiro a nossa grande ofensa. Cada um de nós, de forma deliberada, sem pensar duas vezes, intencionalmente rejeitou viver a sua vida sobre o senhorio de Deus. Procurou colocar-se no lugar central da sua própria vida, reclamar para si o direito da decisão e da escolha entre o bem e o mal, querendo usurpar o lugar de Deus. É por isso que ideias de amor que satisfazem primeiramente o nosso eu nos aprazem tanto. Mas ideias de serviço, amor sacrificial, amor ao próximo que o cristianismo traz, nos ofendem, nos incomodam, trazem comichão aos nossos ouvidos. Mas cada um de nós virou as costas a Deus, cada um de nós escolheu viver vidas que mergulham progressivamente em pecado. E assim cada um de nós é responsável pelo seu próprio pecado. Portanto, estávamos mergulhados em trevas, com condenação eterna e iminente sobre nós, uma dívida que exigia a morte voluntária e substitutiva de alguém. Porém, quantos de nós estaríamos dispostos a dar a vida por pessoas que sabemos que vão continuar a falhar? Quantos de nós estaríamos prontos a dar a nossa própria vida para que um pecador, ladrão, homicida, caluniador, usurpador pudesse viver? Na verdade, é como o apóstolo Paulo observa na sua epístola aos Romanos, quando ele escreve: dificilmente haverá quem morra por um justo, talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Não é coisa pequena sofrer dor e morte de forma intencional, voluntária, por causa de outra pessoa. Talvez algumas pessoas estariam dispostas a dar a vida por alguém bom e justo. No entanto, como o apóstolo Paulo observa, até mesmo isso seria uma visão rara de se ver. O ponto de Paulo é que seríamos relutantes em morrer por alguém que consideraríamos pecador, moralmente falho. Mesmo que disséssemos que estaríamos dispostos e prontos a morrer para que outro pudesse viver, isso não iria valer de nada. Afinal de contas, era necessário que alguém perfeitamente obediente a Deus se entregasse. Porém, nós somos tão falhos, tão pecadores como todos os outros seres humanos. Nenhum de nós poderia assumir o lugar de outro. Uma dívida eterna a um Deus eterno exige que um ser eterno a pague. Nós, seres finitos, não temos como pagar esse preço. E assim é para Cristo que nós olhamos com esperança. É para Cristo que nós olhamos com certeza e com descanso, pois sabemos que é nele que encontramos o que é o verdadeiro amor. É nisto que Cristo demonstra o seu amor para nós, entregando-se voluntariamente, quando nós ainda éramos pecadores. Na nossa incapacidade de fazermos algo por nós próprios, ou de fazermos em amor ao outro, é Cristo que desce dos céus para o cumprir. Somos alcançados por esse grande amor, convictos de que o seu sacrifício é suficiente para nos resgatar do mais profundo vale, trazendo-nos para a luz.
Agora, ao nos trazer para a luz, o nosso ser começa a ser santificado, transformado pelo poder do Espírito Santo, aliado com a palavra de Deus que nos vai instruir, nós somos levados num processo de transformação. Assim, a fé necessariamente tem que gerar fruto. Ao ouvir instruções como amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, nós vamos procurar obedecer. Vamos falhar, certo? Vamos falhar, mas procuramos caminhar nessa direção. Se amar de acordo com as Escrituras é em prol do próximo, um amor sacrificial, um amor ao outro, que coloca o outro com maior importância acima de nós, nós devemos então questionar quem são os irmãos. Quem são os irmãos? Novamente, de encontro com o autor, com o argumento do autor, nós adotamos um sentido restrito, não universal. A palavra que o autor usa para descrever irmão significa alguém que, de forma literal, nasceu do mesmo útero, sendo, portanto, usado para se referir a um irmão ou irmã no sentido biológico. No entanto, recordem-se do contexto. Recordem como o apóstolo afirma que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, e se o nosso irmão é aquele que é gerado do mesmo útero, assim o irmão a quem nós devemos demonstrar o amor é todo aquele que professa a mesma fé que nós. Todo aquele que se reúne connosco de modo regular. Ou seja, devemos amar todos aqueles que professam fé em Jesus Cristo, confessam-no como Senhor e Salvador, independentemente de se reunirem connosco ou numa outra igreja local. Contudo, o nosso amor deve manifestar-se primeiramente para os irmãos da comunidade onde nós servimos. São eles que o Senhor colocou mais perto de nós. O plano de Deus para nós foi colocar-nos em comunidade, foi reunir ovelhas resgatadas e juntá-las num aprisco. É isso que acontece naturalmente à medida que a proclamação do Evangelho acontece. É isso que nós vemos na história da Ação Bíblica do Algarve. A proclamação do Evangelho, o Evangelho a ser anunciado em localidades específicas e pessoas destes lugares a converterem-se, a serem alcançadas pela mensagem. E elas passam a reunir-se. A igreja local é plano de Deus. E é neste corpo local, no qual somos colocados, que nós nos podemos apoiar para que nos possamos motivar, alegrar, chorar em conjunto, repreender e edificar uns aos outros. É neste contexto que o amor deve ser vivido e aplicado. O apóstolo diz que devemos amar os irmãos como Cristo nos amou, dando a vida pelos irmãos. De que formas então podemos amar o nosso irmão de forma prática? Observem que o autor vai dar uma aplicação direta no versículo 17. Aplicação essa que está em conformidade com o exemplo citado antes do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Esta é uma das formas que nós podemos dar a vida pelos irmãos, estando presentes nas suas vidas, conhecendo-os, conhecendo as suas necessidades e dar aquilo que tivermos ao nosso dispor para colmatar tais necessidades. O povo de Deus é generoso, é fiel. Cuidamos uns dos outros neste sentido. O apóstolo pretende demonstrar, através desta aplicação, que um filho de Deus demonstra preocupação para com as necessidades dos seus irmãos. Não é apenas a um nível emocional, onde perguntamos como estão as coisas, ouvimos e desliga-se aí, mas existe uma forma prática, uma forma concreta. Vemos isto ser prática realizada na igreja primitiva, no livro de Atos. Por exemplo, Atos 2, versículos 44 e 45 diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades, as suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E novamente, no capítulo 4, versículo 32, é-nos dito: a multidão dos que criam estava unida de coração e propósito.
Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Este princípio, na verdade, parte do Antigo Testamento. O livro de Deuteronômio ensina ao povo de Israel a que, quando houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas na terra que o Senhor Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. O povo de Deus, os filhos de Deus, cuida um do outro. Provêem as necessidades uns dos outros. É com os nossos irmãos e as suas necessidades em mente que nós ofertamos. De forma fiel, generosa, certos que assim quaisquer necessidades que possam surgir serão supridas. Esta é a profundidade do amor. Se nós virmos que existe um irmão que está a passar por necessidade, nós ajudamos. E o medo de ofertarmos, com medo de nós ficarmos sem, é aniquilado porque estamos num corpo que, por sua vez, vai também cuidar das nossas necessidades. Estamos interligados, não estamos desligados. Nós cuidamos uns dos outros. Reconhecemos então que, tal como Cristo o fez por nós, nós faremos uns pelos outros. Tal como Cristo nos amou, entregando a sua vida, nós damos da nossa vida ao outro, suprindo todas e quaisquer que sejam as suas necessidades. Uma outra forma de amar o nosso irmão, então, é a nível espiritual, à sua vida espiritual. Sabemos que o nosso crescimento espiritual acontece de forma progressiva. O próprio autor já o mencionou várias vezes. Portanto, nós necessitamos uns dos outros para crescer espiritualmente. Precisamos de nos discipular uns aos outros. De ensinar uns aos outros a vontade de Deus transmitida por Cristo. É no contexto da igreja que obedecemos à parte da grande comissão que diz: fazei discípulos, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Isso acontece no seio da igreja. Agora, pergunto-vos, será que neste sentido nós podemos amar-nos mutuamente apenas uma vez por semana? Mães, o que aconteceria se vocês alimentassem os vossos filhos apenas ao domingo? Será que eles iriam crescer fortes e se desenvolverem de forma adequada, correta? Não. Para aqueles que vão ao ginásio, poderiam vocês desenvolver os vossos músculos se fossem ao ginásio só ao domingo? Dificilmente. E mesmo que tentassem fazer isso, vocês iriam esbarrar com o nariz da porta, porque a realidade é que muitos dos ginásios fecham ao domingo. Então é impossível. Do mesmo modo, por que é que nós achamos que relacionamentos de discipulado serão frutíferos se nós estivermos juntos apenas uma vez por semana? É na medida em que estamos presentes uns com os outros de forma regular, constante, que nós somos capazes de nos amar uns aos outros. Cuidar das necessidades espirituais, seja através do aconselhamento, da exortação, da edificação e até mesmo da repreensão. É por isso que nós nos juntamos de forma regular. Sim, aos domingos, mas também segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, para orarmos uns pelos outros. Sextas-feiras para estudar teologia, sábado para os adolescentes, para os homens e para as mulheres, domingo à tarde para os jovens adultos e também sempre com a porta de casa aberta, pronta a receber os irmãos. Um último aspecto dentro de como podemos amar o nosso irmão relativamente à sua vida espiritual está então relacionado com os versículos anteriores e com passagens de capítulos também que já as meditamos. Sabemos que, como o autor já disse, o Filho de Deus, o verdadeiro cristão, não peca habitualmente, não peca de forma regular, mas ainda lutamos contra o pecado, ainda lutamos contra as nossas tendências carnais. Infelizmente, muitas das vezes vai acontecer que vamos ser por elas dominados. Então, qual é a nossa responsabilidade para
para aqueles irmãos que caem em pecado. Nós devemos exortar, devemos corrigir, devemos disciplinar. Tudo isso deve ser feito em amor, mas deve ser feito. Não é porque conhecemos algumas situações onde correram abusos e correu mal que nós vamos deixar de o fazer. Não, nós procuramos obedecer a Cristo, à sua vontade, àquilo que Ele estabeleceu para acontecer na igreja, pois entendemos que é o correto a fazer. Procuramos fazê-lo de forma adequada, com amor. A disciplina é então uma demonstração de amor. Pensemos, por exemplo, nos nossos pais. Nas vezes em que eles nos admoestaram, nas vezes em que eles nos repreenderam, o que é que estava no coração deles naquele momento? Será que eles queriam o nosso mal? Será que eles nos queriam fazer sofrer e que a nossa vida fosse difícil? Ou será que os pais, quando repreendem os filhos, fazem-no para o seu bem? Fazem-no porque reconhecem aquilo que é certo e aquilo que é errado e pretendem que os filhos caminhem numa direção, sendo essa o caminho certo. Portanto, os pais fazem-no para o bem dos filhos. Do mesmo modo, então, enquanto filhos de Deus, nós submetemos-nos à boa repreensão e educação do nosso Pai Celestial, mas ao mesmo tempo, sendo irmãos uns dos outros, nós somos responsáveis por nos educarmos, admoestarmos uns aos outros. Quando vemos um irmão a caminhar em direção a um abismo, nós não ficamos sentados a ver o que é que vai acontecer. Nós agimos. Nós vamos atrás. Nós gritamos. Nós chamamos por ele. Indicamos o que está à sua frente. E quando os avisos caem em ouvidos moucos, repreendemos. Caso se mantenha nesse percurso, reunimos testemunhas. Se mesmo assim se mantiver, vamos aos pastores. Se ainda assim permanecer, vamos à igreja. Será que fazemos isto para o mal da pessoa? Será que disciplinamos para ver a pessoa sofrer um bocadinho? Não. Nós percorremos este percurso com os nossos irmãos porque queremos o seu bem. Queremos garantir que eles permanecem no trajeto correto. Queremos que eles se mantenham nos percursos e nos caminhos de Deus. Queremos que eles caminhem em santidade em conjunto connosco. Então, amados irmãos, tendo dito isto, deixem que saliente, que enfatize que neste momento não há um de nós, um sequer, que não esteja a passar por necessidade. Não há um só que não esteja a ter dificuldades na sua vida. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida espiritual. Amados, uma das bênçãos de pertencermos a uma comunidade local é precisamente o facto de termos irmãos que nos podem auxiliar. Portanto, eu quero exortar-te, em vez de fechares o teu coração, abre-o. Abre o teu coração às dores dos outros. Abre o coração aos pedidos de ajuda. Não digas apenas vou orar, porque nós sabemos muito bem que quando dizemos isso, a maioria das vezes nós acabamos por não orar, porque nos esquecemos. Mas se tens como ajudar de forma prática, falo. Se não o sabes como fazer, seja no aconselhamento, seja em outro aspecto qualquer, pede ajuda aos teus guias, aos teus pastores. Eles dão-te diretrizes, eles ajudam-te. Nós não estamos sozinhos. Eu exorto-vos então, quando o culto terminar, permaneçam por uns minutos, conversem com os vossos irmãos. Sejam honestos, sejam transparentes, peçam ajuda. Falem com alguém que não conhecem tão bem, aprofundem os vossos relacionamentos. Perguntem como está. E a ti que recebes essa pergunta, expõe a tua vida. Perguntem como está o seu coração, como está a sua caminhada espiritual. Perguntem se existe algo pelo qual possam estar a orar. Faz algo. Essa é a tua responsabilidade enquanto filho de Deus.
enquanto irmão que é colocado dentro da membresia de uma igreja local. Não chega a dizer que somos filhos de Deus se as nossas ações não correspondem àquilo que dizemos. Citando diretamente o apóstolo João, não amemos só de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Nós somos então levados a concluir, meus irmãos, que o amor é o verdadeiro vínculo que nos une, que nos mantém unidos uns aos outros. Não são gostos pessoais, não são posições políticas. É reconhecimento de que é o amor de Cristo por nós, que depois se manifesta uns pelos outros, que mantém a igreja, que sustém a igreja, era após era, até aos dias de hoje. Enquanto Caim revelou o ódio que nasce de um coração que é dominado pelo egoísmo, pela inveja, Cristo revela o amor que brota de um coração que está rendido a Deus. Assim são aqueles que são filhos de Deus, que demonstram a sua nova natureza através de obras de amor, cuidando, servindo, corrigindo, edificando os irmãos. É este amor que brota graças à obra do Espírito Santo que nos identifica como discípulos de Jesus e nos mantém unidos como corpo. Portanto, é o amor. É o amor de Cristo por nós e, consequentemente, o amor que temos uns pelos outros, que une e distingue os filhos de Deus. Como disse o próprio Senhor Jesus, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Irmãos, ao terminar e à medida que nos vamos preparando para a participação da ceia, nós somos recordados que esta é uma prática que fazemos em conjunto, enquanto igreja, um corpo com muitos membros, mas em conjunto. Em comunhão, nós vamos nos aproximar da mesa, recordando aquilo que Jesus realizou por nós e afirmando que todos aqueles que tomam em conjunto conosco são nossos irmãos. Estamos a afirmar a fé uns dos outros. Ao nos recordarmos desta realidade, nós recordemos-nos também da nossa responsabilidade uns para com os outros.